Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para ter uma aula de história. Preparem a apostila, peguem os cadernos, a apostila, o que for necessário para as nossas correções. Vamos lá? Hoje nós vamos corrigir da página 22 à página 26 da apostila. Mantenha o caderno aí perto de vocês, caso as respostas não caibam na apostila, vocês anotem no caderno, certo? Vamos fazer a leitura novamente desse texto, tá? É uma atividade que vocês já fizeram, então a tia Vênus vai fazer a correção, mas nós vamos voltar lendo o texto novamente. Como vocês viram, a agricultura, ela possibilitou mudanças significativas no modo de vida da humanidade e levou à criação de novos instrumentos. Um deles foi a cerâmica. O desenvolvimento da agricultura aconteceu em vários locais, trazendo mudanças na vida do homem, como a fixação dos povos em um mesmo lugar, né? Eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. A confecção de novas ferramentas de trabalho, a utilização da cerâmica e o aumento populacional. As cerâmicas foram importantes objetos que auxiliaram os historiadores a entenderem um pouco mais sobre o modo de vida de povos dos nossos antepassados. Então, através da cerâmica, com os estudos, eles foram investigando os antepassados. Por meio dos seus moldes, estruturas, detalhes, e pinturas, foi possível caracterizar uma época e entender como os povos antigos expressavam a sua arte e como utilizavam esses utensílios. Então, eles utilizavam a cerâmica para várias coisas. As cerâmicas mais antigas foram encontradas no Japão, com aproximadamente 10 mil anos. No Brasil, encontramos peças com cerca de 3.500 anos. Na região norte, na foz do rio Amazonas, na ilha do Marajó, encontramos a cultura marajoara, confeccionada pelos povos que habitavam essa região. Pesquisadores identificaram nessas cerâmicas uma grande variedade de formas de decorações e funções. Então, elas eram usadas, além de decorar, elas tinham outras funções. Nós vamos ver algumas aí mais à frente. São urnas em forma humana ou animal, com motivos geométricos, peças usadas no dia a dia e também tangas, como desenhos ou simplesmente pintadas de vermelho. Observem as imagens abaixo. Vamos lá na primeira imagem, olha só. Essa é uma tanga de cerâmica. Esse é um objeto de decoração, que está lá no acervo da reserva. Eles estão guardadinhos. Uma estátua e um vaso. Ambos estão guardados em alguns museus, Tem um acervo onde eles estão guardados porque faz parte da nossa história. Além da cerâmica marajoara, foram encontradas cerâmicas na região do rio Tapajós, conhecido como cultura Santarém ou tapajônica. Tapajônica por causa do rio Tapajós e Santarém por causa da cidade, da capital da cidade. As cerâmicas produzidas pelos povos dessa região fazem parte da cultura material do nosso país. Então, são objetos, tudo que foi produzido lá, eles fazem parte da nossa cultura, E como era a produção da cerâmica? Talvez nunca saberemos como surgiu a cerâmica. É possível afirmar, porém, que em algum momento e lugar, os recipientes de madeira ou cestaria foram recobertos com barro e argila
para reforçá-los, assim colocá-los junto ao fogo. Então, o que eles imaginaram? Que colocava-se barro por cima de algo de madeira ou de palha e se colocasse no fogo ele ia ficar reforçado, né? Mais importante do que o modo como a cerâmica apareceu foi a repercussão da sua utilização. Por quê? Porque a partir desses objetos de cerâmica, eles podiam o quê? Refogar os alimentos, né? Eles podiam começar a cozinhar os alimentos. Então, antes eles caçavam e comiam de alguma forma, e ali, antes eles eram consumidos cru ou apenas assado, e agora eles poderiam refogar, comer com um caldinho. Até então consumidos apenas cru ou assados. A cerâmica também foi utilizada como finalidade funerária. Sobre isso, leia a frase do arqueólogo Gordon Schild. Vamos lá ler a frase dele? Aí tem alguns objetos de cerâmica e ele fala assim: nas comunidades neolíticas surgiram as manifestações de culto aos mortos, que eram enterrados com cuidado no entorno das aldeias e junto deles eram colocados utensílios, como por exemplo, vasilhas de cerâmicas com alimentos. Então era como se fosse um ritual que eles tinham lá naquela época. E outra curiosidade importante, que era o que vocês iriam fazer na aula de arte que antecedeu, que ia ser depois de tudo isso que está acontecendo, é fazer esse vaso de argila, né? Agora que você já sabe qual a provável origem da cerâmica e a sua utilidade, observe abaixo como as mais antigas peças eram feitas utilizando a técnica de rolete. Então aí tem toda a técnica certinha de como eles faziam. E aí vem novas ferramentas. Olha só, com a Revolução Agrícola, algumas ferramentas também foram criadas, como a enxada para limpar terrenos, a foice para cortar o mato e o machado para derrubar árvores, entre outras. A ilustração A, que é essa que vocês vão ver agora, mostra algumas delas, e a ilustração B mostra uma pedra usada para moer grãos, hoje conhecida como pilão. Então, antigamente eles não tinham o pilão certinho, eles usavam uma pedra e iam batendo para poder moer o grão. Vem aí a tecelagem. Com o plantio do algodão, as peles de animais foram sendo substituídas por tecidos feitos a partir de fios trançados. Pesquisas arqueológicas indicam que os tecidos mais antigos, feitos de linho, foram achados há aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo, na região do Egito, na África. Foram encontrados também outras regiões tecidos feitos de lã e de algodão. Na América do Sul, o plantio de algodão e a criação de animais, como ilhamas e alpacas, também permitem a prática da tecelagem. Aí tem eles tecendo, né? Depois eles usavam algum produto para colorir. Tem um pezinho de algodão aí do lado. Ainda hoje encontramos muitos tecidos feitos de lã, obtidos a partir de animais e de algodão, provavelmente proveniente de uma planta, né? Vindo da planta. Quantas mudanças foram acontecendo ao longo desses anos, né, gente? Uma coisa que é possível afirmar é que diante de tantas necessidades, os homens procuravam criar objetos que facilitassem as suas tarefas. As pedras lascadas, por exemplo, foram dando lugar às pedras polidas e depois aos metais. Nós estudamos, né? Pedra lascada, a idade da pedra lascada, pedra polida e a idade dos metais. As cerâmicas, elas foram criadas para armazenar e cozinhar alimentos.
e as peles de animais utilizadas para confeccionar roupas. Todas essas criações e adaptações possibilitaram um novo modo de vida aos povos que habitavam as diferentes regiões do mundo. E estudar esses objetos nos permite o quê, gente? Compreender um pouco mais sobre a revolução da história, né? E aí vem o diálogo do texto, que é a atividade proposta aí. Olha só, com tudo isso que vocês viram, com toda essa evolução, o que vocês têm a dizer? Fala assim, na questão número 1. Explique de que forma a descoberta da cerâmica produzida pelos povos antigos permite aos historiadores conhecer detalhes das histórias dos nossos antepassados. Como que os historiadores chegaram a essa conclusão? Vamos lá? Através das peças de cerâmica, os historiadores podem saber se os povos que as confeccionavam utilizavam técnicas simples ou avançadas e quais ferramentas eram utilizadas. Através dos seus moldes, estruturas e detalhes e pinturas, foi possível sim caracterizar uma época e entender como os povos antigos expressavam a sua arte e como utilizavam esses utensílios. Então, eles foram lá, estudaram e viram para que eles conseguem entender para que eles usaram, como usaram, né? Qual era a serventia. Lá na questão 2, fala assim: quais possibilidades a descoberta da cerâmica proporcionou aos seres humanos nesse período? Quais foram as possibilidades? O que ela fez? Ela melhorou, né? A cerâmica melhorou o aproveitamento dos alimentos. Por quê? Eles deixaram de comer só assado ou cru e passaram o quê? A cozinhar o alimento. Então, uma carne eles podiam comer mais molinha, porque podiam cozinhar por mais tempo. E introduzir importantes variações na dieta, né? Permitiu preparar alimentos refogados e aproveitar carnes mais duras, foi o que a tia Vênus acabou de falar. Porque daí vai cozinhando devagar. E utilizaram também para finalidade funerária, não é isso? E o que impulsionou o homem a criar novas ferramentas e objetos? O que fez com que o homem criasse essas novas ferramentas e objetos? A necessidade de quê? Dele adaptar-se ao meio e às diferentes possibilidades de utilização de recursos naturais impulsionaram o homem à criação de novos objetos e ferramentas, sempre buscando o quê? Sanar as suas necessidades e facilitar o seu dia a dia. Tudo o que eles foram fazendo, foram facilitando o dia a dia deles. Hoje nós precisamos de uma panela de cerâmica para cozinhar uma carne, para a carne ficar molinha? Não, hoje nós já utilizamos o quê? A panela de pressão, que ela cozinha a carne rapidinho. Muitas vezes, muitas pessoas têm panelas que nem precisam ir ao fogo, é só ligar na tomada e a panela de pressão cozinha. Não é verdade? Então, tudo isso que vem acontecendo é para quê? Para sanar as nossas necessidades, para facilitar, né? Para você, atualmente, o homem continua desenvolvendo objetos para facilitar o seu dia a dia? Tia Vênus acabou de falar, né? Exemplifique. O que facilita o dia a dia de vocês? Vocês precisam mandar uma carta para o colega pelo correio? Como que é isso? Olha só, diariamente o homem cria novos objetos e desenvolve novas técnicas que facilitam as atividades diárias. Por exemplo, a criação e a evolução dos computadores e aparelhos de telefone celular, a criação de tecido com protetor solar, a criação de novos veículos mais econômicos e menos poluentes, e as diferentes formas de energia elétrica, entre outros. Tudo isso o homem vem criando para quê?
para nos trazer comodidade, não é? Para agilizar a nossa vida, para fazer com que as coisas fiquem mais fáceis. É mais fácil chegar no trabalho de carro ou de cavalo? De carro, não é? Olha só, quinto ano. A tia Vênus está com muita saudade de vocês. Logo, logo isso vai passar. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!